Boa noite a todos. Estamos começando mais uma formação por meio do Facebook da Catedral de Serrinha, Catedral Senhora Santana, e pretendemos hoje continuar a nossa formação litúrgica. No encontro anterior nós falamos sobre o conceito de liturgia, sua aplicação na Sagrada Escritura, na história da Igreja, enfim. Nós estamos fazendo a formação de algo que é muito importante para nós, já que a vida litúrgica é a vida que nós vivemos também espiritualmente e fisicamente, já que utilizamos os nossos sentidos, das nossas ações, de todo o nosso ser para louvar a Deus por meio da liturgia. Então é algo mesmo importantíssimo para nós. Boa noite. Eu peço que vocês, à medida que vão entrando, principalmente os que são de Serrinha, que vão colocando a comunidade, ou se são da catequese, colocam também o ano de catequese, o bairro, enfim, para também podermos interagir melhor, para saber quem está presente, certo? Inspiração mais um pouco, para quem tem um pouco mais de pessoas, para a gente começar a tratar do tema de hoje, que acredito ser muito interessante para mim, para vocês. Daqui a pouco eu vou falar qual será o tema de hoje. Então, mais uma vez, eu repito, quem for entrando, por favor, vai colocando a comunidade ou o bairro, em especial as pessoas que estão aqui de Serrinha ou da Paróquia da Catedral, para poder ter uma melhor interação. Vocês estão escutando bem? Por favor, podem me dar esse retorno? O áudio está indo bem? Já temos aqui muitas pessoas de Serrinha que estão entrando, pessoas de comunidade de canto, comunidade de estação, já para participar dessa nossa formação, que é importantíssimo para a nossa vida na igreja. Não é? A gente tem que conhecer a nossa igreja para poder participar melhor. Ótimo, muito obrigado. O áudio está bem bom então, né? A comunidade Chapada, várias comunidades, Abóboras, Novo Horizonte, da Paróquia Bom Pastor, também todos sejam bem-vindos. Então vamos começar a nossa formação de hoje. Vocês podem recordar que na semana passada nós falamos sobre o termo liturgia. Como já falei anteriormente, a aplicação do termo na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, para os Santos Padres. Nós citamos aqui o documento do Vaticano II sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio, e citei também o documento do Papa Pio XII, a Mediator Dei, sobre liturgia. E falei também que o termo também remontava à Grécia Antiga, já que dizia respeito a uma ação dentro da vida social, uma ação gratuita, um serviço gratuito. Então, para nós, a liturgia é também esse serviço gratuito, é o serviço da Igreja para a nossa salvação, mas sobretudo é o nosso serviço, se podemos dizer assim, de louvor a Deus. Nós louvamos a Deus com tudo que temos e somos, e também por meio da liturgia. Então, minha gente, o tema de hoje é a Santa Missa. Nós vamos começar a tratar sobre a missa, sobre o termo missa, sobre as partes da missa. Claro que nós não vamos conseguir terminar tudo hoje. Hoje vai ser uma introdução e nós vamos ver tanto na Sagrada Escritura quanto no Catecismo da Igreja Católica a definição e ao mesmo tempo a aplicação da palavra missa. E nós desde já nós podemos fazer essa pergunta:
entre nós aqui. Para vocês, o que é a Santa Missa? O que é a missa? Talvez muitas pessoas nasçam na igreja, sejam batizadas, recebam os sacramentos de iniciação cristã, enfim, mas pode ser que essas pessoas cheguem à velhice e mesmo assim ainda não tenham compreendido qual é o significado verdadeiro e profundo da Santa Missa. Então hoje nós vamos falar sobre esse significado e também a sua aplicação espiritual, já que nossa vida espiritual é importante para que vivamos também a nossa vida material de forma correta, de forma positiva. Enfim, mas antes de tratar propriamente do termo missa, nós vamos ver aí na Sagrada Escritura, quem tem a sua Bíblia pode abrir em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 13. Lucas 22, de 7 a 13. Nós vamos ver nesse trecho do Evangelho a preparação por parte dos discípulos para a ceia pascal. Ou melhor, para a instituição da Eucaristia que se deu dentro de uma ceia pascal. Os evangelhos relatam, em especial hoje nós vamos ler Lucas, que diz como foi que Nosso Senhor pediu que os discípulos preparassem esse ambiente. E já aqui nós vamos perceber como é que nós devemos preparar, seja as nossas capelas ou as igrejas de nossas paróquias aqui na diocese, enfim, para que seja um momento não somente de participação social, mas que seja um momento, sobretudo, de colocar o coração nas coisas, colocar o nosso coração e organizar tudo de acordo com o amor que nós temos à igreja. Isso é muito importante. Então vou ler aqui o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 13. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segue-o até a casa onde ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te, ou seja, o Senhor, nosso Senhor pergunta: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Vamos fazer aqui dentro desse texto um passo a passo. O Senhor desejou que a ceia, a refeição, a última ceia, fosse celebrada num lugar digno. Por isso que nós também devemos dar à liturgia um lugar digno. Sobretudo é o nosso coração que deve se esforçar para ser digno. Não? Mas depois também nós temos que fazer um esforço exterior, para que o ambiente também que nós vamos celebrar a Sagrada Liturgia seja também um ambiente propício. Imagina celebrar a liturgia e o ambiente não convida a oração. Celebrar a liturgia num ambiente que tem tanto barulho, num ambiente que não está preparado, num ambiente sujo. E qual é a dignidade que nós estamos dando ali à sacralidade que tem a missa ou a ação litúrgica da igreja? Então nós precisamos, de acordo com as nossas possibilidades, é claro, dar essa dignidade ao culto divino. Mas aqui no texto nós escutamos algumas partes que são muito importantes para a gente compreender também o valor que os discípulos deram e que o próprio Senhor deu para aquela ação tão solene e tão sagrada que foi a instituição da Eucaristia. Ele disse que, aqui nos diz São Lucas, no Evangelho, que foi no andar superior. O lugar da última ceia foi no andar superior, numa sala grande, mobiliada. E ali eles fizeram os preparativos para a festa pascal. Esses preparativos também devem ser feitos em nós, como já disse a vocês. Então, tendo presente já todo esse ambiente que foi falado, um ambiente já próprio para a celebração, nós vamos tratar agora sobre o que é a Santa Missa. Em primeiro lugar, vamos fazer a definição do termo missa.
A missa, de acordo com o catecismo, de acordo com a própria instrução geral do missal romano, de acordo com os santos padres e de acordo, sobretudo, com a Igreja, é a atualização do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos no Calvário acontece no aqui e no agora pela força do Espírito Santo e sua ação na Igreja. Ali acontece a atualização do sacrifício do Senhor. Mas vamos ter presente, gente, que essa atualização não diz respeito a uma atualização que nós fazemos, por exemplo, em meios eletrônicos. Ou uma atualização que nós fazemos de um livro, por exemplo, atualizar colocando coisas novas, adicionando coisas. Não é isso. A atualização significa tornar presente. Ou seja, o sacrifício redentor de Nosso Senhor se torna presente no momento da Santa Missa. Em todo momento da Santa Missa. Especial, claro, no momento da consagração, mas em toda a Santa Missa, de acordo com a Igreja, e nós acreditamos nisso, nós temos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom ter bem presente o termo sacrifício para a gente entender quais são as atitudes que nós devemos tomar dentro e diante da Santa Missa. Certa vez perguntaram a Padre Pio sobre quais eram as disposições que nós deveríamos ter na Santa Missa, e Santo Padre Pio disse que as mesmas disposições de Nossa Senhora, São João Evangelista, aos pés da cruz, são essas as disposições que nós devemos ter na Santa Missa. Claro que nós vamos ter uma disposição maior e melhor à medida que nós vamos nos adequando também a essa espiritualidade sacrificial da missa. Nós dissemos aqui que a missa é a atualização desse sacrifício redentor do Senhor. Tendo presente isso, a gente pode responder muitas perguntas interiores. Será que é conveniente fazer tal coisa na missa? Será que é conveniente cantar tal coisa? Será que é conveniente utilizar tais objetos? Enfim, já que nós estamos tratando de algo tão sagrado, tão grande, tão maravilhoso, que a terra e o céu não contêm, que é a própria missa. Os tantos santos falaram tantas coisas bonitas da Santa Missa, exemplo o próprio São Francisco de Assis, o próprio São Padre Pio de Pietrelcina, tantos e tantos santos doaram a sua vida e se maravilharam só de falar da missa. Então, nosso tema de hoje é riquíssimo. Nós já fizemos aqui uma definição sobre o que é a missa, mas ainda tem mais a continuar. Vamos continuar aqui. Temos mais a falar, na verdade, sobre a missa. E se nós formos abrir o Catecismo da Igreja Católica, gente, no número 1328 até o número 1332, nós vamos encontrar definições sobre a missa, sobre a Eucaristia. Eucaristia e missa são a mesma coisa, ou é a mesma coisa, melhor dizendo, é a mesma coisa. Porque é na Santa Missa que Nosso Senhor nos traz 4 finalidades que são indispensáveis para a nossa salvação. A primeira finalidade é propriamente eucarística. Nós rendemos graças a Ele, nós agradecemos ao Senhor, nós elevamos os nossos corações e rendemos louvor a Ele. Depois nós temos a finalidade latrêutica, ou seja, de adoração. Nós adoramos o Senhor na Santa Missa, é um ato também de adoração a Deus. Depois nós pedimos a Deus também, durante a Santa Missa, impetratório, nós pedimos ao Senhor. E também é expiatória a Santa Missa, porque por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo, na missa, no seu sacrifício no Calvário, nós temos os nossos pecados perdoados. Durante a Santa Missa, nós temos o ato penitencial. Ali, mais para frente, eu vou falar um pouco mais de forma detalhada sobre o ato penitencial. É bom dizer que no ato penitencial nós não temos o perdão dos pecados graves. Nós temos o perdão dos pecados veniais. Por isso que nós devemos recorrer ao sacerdote para a confissão. Mas durante a Santa Missa, se nós já temos o costume de nos confessarmos, estamos ali na missa, naquele momento do ato penitencial, os pecados veniais, ou seja, os pecados leves,
podem ser apagados, os graves não. É uma preparação também para vivermos melhor a Santa Missa. Então, vamos ver aqui algumas citações do Catecismo da Igreja Católica que são muito importantes para a gente continuar a compreender a missa. Diz-nos o Catecismo: a riqueza inesgotável desse sacramento, ou seja, da Eucaristia, exprime-se nos diferentes nomes que lhes são dados, ou seja, nos vários nomes que recebe este sacramento ou que recebe a Eucaristia, a Santa Missa. Já falei para vocês que o primeiro nome que recebe é o nome Eucaristia, em grego Eucaristein, né? E nós podemos encontrar essa referência da Eucaristia em Lucas 22, 19 e também em Coríntios 11, 24, quando São Paulo vai recordar a ceia, como foi instituída a Santíssima Eucaristia. E ainda sobre a missa, desde a última ceia, quando Cristo, o Senhor, atualiza esse mistério, ou melhor, antecipa o mistério da cruz na ceia e realiza na cruz, e a partir dali ele já nos dá propriamente a Santa Missa. Ele nos dá a Santa Missa, já se oferece antecipadamente a nós, por nossa salvação, melhor dizendo, ele se oferece ao Pai, não a nós, ele se oferece ao Pai. Por isso nós podemos dizer também que a missa é o oferecimento do Filho, bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai eterno. O Filho se oferece ao Pai, por isso que a missa é sobretudo para Deus. A missa é sobretudo para o louvor de Deus, para a adoração a Deus, para também suplicarmos e pedirmos a Ele e para que Ele perdoe as nossas culpas por meio já do sacrifício que Ele realiza já no Calvário. Depois nós temos a palavra, o termo, na verdade, ceia do Senhor, encontrado também no Catecismo, no número 1329, porque se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação do banquete nupcial do Cordeiro, que é Ele mesmo, Deus, na Jerusalém celeste. Nós temos que ter presente aqui que a Eucaristia, a Santa Missa, não é uma simples ceia. O altar não é uma simples mesa. É uma ceia, é feita em forma de ceia, porque nós temos ali o elemento pão e vinho. No entanto, é superior a uma ceia comum. Porque é Deus, após a consagração, não é um símbolo, mas é Deus mesmo que se faz presente no altar. Por isso, não é uma ceia comum. É uma ceia celeste, é uma ceia dos anjos, é uma ceia do Cristo que se doa pela nossa santificação, pela nossa salvação. Depois, no cristianismo primitivo, em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver também o termo fração do pão. Porque este rito próprio da refeição dos judeus foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como chefe de família, sobretudo quando, na última ceia, ele se entregou, ele fez aquele gesto também, de partir o pão. É por esse gesto que os discípulos também reconhecem o Senhor lá em Emaús, lembrem-se, que quando o Senhor parte o pão, em Emaús os discípulos abrem os olhos e reconhecem o Senhor. E isso significa que nós comemos do mesmo pão, partido pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é um pão comum, como já falei anteriormente para vocês, é o próprio Deus que se dá. Utilizamos o termo partir o pão, mas é Ele mesmo que é o pão celeste, que por mais que se parta, não se perde, podemos assim dizer, continua inteiro. Por mais que quando damos a Eucaristia, Cristo continua inteiro em todas as partes da hóstia consagrada. E também a missa não é simplesmente um encontro de irmãos. Muitas vezes até nos cânticos nós escutamos que é um encontro de irmãos. Também é verdade, nós nos encontramos como irmãos, fazemos fraternidade, estamos ali. Mas o intuito maior não é esse. O intuito maior é nos fazermos um com os irmãos também, é claro, mas com Cristo, por meio desse pão celeste, por meio da Santíssima Eucaristia. Depois, nós temos o termo memorial da paixão e ressurreição do Senhor, porque na Eucaristia, na missa, nós também fazemos memória da sua paixão, morte e ressurreição.
é o mistério pascal, que nós celebramos com muita solenidade no Tríduo Pascal. Depois, chama-se também Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja, ou ainda Santo Sacrifício da Missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois completa e ultrapassa todos os sacrifícios da antiga aliança. Lembre-se que na formação anterior eu falei que os hebreus eles costumavam fazer sacrifícios para que Deus os perdoasse, para louvar a Deus, enfim. Mas disse também que esse sacrifício aqui da Eucaristia, o sacrifício do Senhor, é um sacrifício completo, um sacrifício santo, perfeito, que ultrapassa o sacrifício antigo do Templo de Jerusalém e dos judeus. Depois se chama também Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra o seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. No mesmo sentido, se lhe chama também de celebração dos santos mistérios, porque celebramos também na liturgia, na missa em especial, os mistérios da vida de Nosso Senhor. Fala-se igualmente do Santíssimo Sacramento. Quando nós tratamos da Eucaristia, chamamos de Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos. E com este nome se designa as espécies eucarísticas guardadas no sacrário. Depois nós também chamamos a celebração eucarística, enfim, o momento em especial da recepção da Eucaristia, de comunhão. Mas por quê? O Catecismo responde, número 1331, pois é por este sacramento que nos unimos a Cristo, o qual nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Chama-se ainda as coisas santas. É o sentido primário da comunhão dos santos, de que fala o símbolo apostólico, ou seja, o credo. Pão dos anjos, pão do céu, remédio de mortalidade, viático. E, por fim, o termo que o Catecismo traz também é Santa Missa, porque a liturgia em que se realiza o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, ou seja, a palavra missa também tem esse sentido de envio, ou seja, missio em latim, para que vão cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana. Ou seja, a missa tem seu início ali na igreja, enfim, na ação litúrgica, mas ela deve continuar em nossas vidas. Lembremos que o sacrifício redentor do Senhor no Calvário aconteceu para que tivéssemos a vida dele em nós. E essa vida dele em nós deve ser levada também aos outros. Não é verdade? Nós precisamos fazer com que o Senhor se manifeste também em nós o seu amor e a sua misericórdia quando nós nos dirigimos aos outros. É importantíssimo comungar com consciência, comungar de forma certa e nos prepararmos para a comunhão. Não podemos fazer uma comunhão de qualquer jeito, até mesmo indignamente. Claro que acredito que nunca seremos dignos de receber totalmente, mas nos prepararmos para fazermos a comunhão bem feita, nós podemos, por meio da confissão, por meio da oração, por meio do nosso coração que se abre para que a graça dele opere em nós. Então, nós temos muitos meios para que a Eucaristia que nós recebemos, ou que iremos receber, opere maravilhas em nós. Porque se recebermos a Eucaristia e não permitirmos que o Senhor opere em nós, vai ser bem difícil conseguirmos aquilo que ele quer para nós. Então, continuando a falar desse tema, nós vamos entrar na instrução geral do Missal Romano. Para quem não sabe, já que estamos fazendo uma formação aberta, o Missal Romano, o Missal, é o livro que o sacerdote, que o padre utiliza na Santa Missa. Utiliza para ler as orações do dia, oração sobre as oferendas, as antífonas, tanto de entrada quanto de comunhão, a oração pós-comunhão, o prefácio. Então, dentro do livro chamado Missal, o sacerdote dispõe de toda a Santa Missa. Ali ele tem a missa toda e ele olha no Missal e ele celebra a Santa Missa, porque ele cumpre aquilo que a igreja manda.
Ele não cria nada. Recentemente, um bispo do Brasil falou dessa importância de nós não sermos donos da liturgia. Eu não sou dono, ninguém é dono da liturgia. Nós somos servidores da liturgia, porque a liturgia é da igreja de Nosso Senhor. Então, por meio da liturgia, por meio dessa ação, nós vamos manifestando aquilo que o Senhor quer por meio da sua igreja. Então nós não inventamos nada, nós não criamos nada, nós não inventamos enfeites para a liturgia, porque ela em si mesma já é bela. A missa não precisa ser enfeitada para ser bonita, no sentido de eu inventar coisas. Vou colocar tal coisa porque vai ficar interessante, vou botar outra coisa para chamar a atenção. Nosso Senhor tem na sua cruz, na sua vida, uma atração própria. Nós não precisamos fazer coisas para chamar a atenção, porque Ele mesmo já é atrativo. Ele mesmo já é excelente, não precisa de outras coisas para fazer chamar a atenção. A missa é um momento do sacrifício dele que se atualiza, se torna presente, um momento de nos unirmos na oração. Não é um momento de fazermos como se fosse quase que um carnaval, entre aspas, dentro da igreja, ou tirarmos a concentração com tantas coisas mesmo que não nos ajudam a rezar, mas que nos ajudam a ficar agitados, e acabamos esquecendo do essencial, que é propriamente aquelas 4 coisas que já disse para vocês: louvar a Deus, adorar o Senhor, pedir também, por que não, e receber os benefícios da Santa Missa. Lembrem-se que eu disse que a missa é sobretudo para Deus. É Ele o destinatário da missa, mas quem é beneficiado pela missa sou eu, é você. Somos nós. Nós recebemos os benefícios da Santa Missa que são dados por meio de Nosso Senhor. Outra coisa que eu devo lembrar é que na outra formação eu falei que o sacerdote na ação litúrgica, ele é mesmo Cristo. É Cristo inteiro o sacerdote naquele momento da ação litúrgica. Corpo, sangue, alma e divindade, é o Senhor mesmo que realiza as ações litúrgicas. Por isso que quando nós, na liturgia, passamos diante do sacerdote, nós fazemos uma reverência, porque ali está presente também o Cristo Senhor, nele, na pessoa do sacerdote. E também no altar, quando nós passamos diante do altar, nós fazemos uma reverência profunda. Se passarmos diante do Santíssimo Sacramento, nós fazemos uma coisa chamada genuflexão. Genuflexão é você dobrar o seu joelho direito até o chão e depois levantar novamente, em sinal de adoração a Deus. Então, na introdução geral do Missal Romano, como eu estava falando para vocês, nós temos o seguinte: a natureza sacrificial da missa, já disse a vocês, do sacrifício do Senhor, solenemente afirmada pelo Concílio de Trento, de acordo com toda a tradição da Igreja, foi mais uma vez formulada pelo Concílio Vaticano II, quando, a respeito da missa, proferiu essas significativas palavras. O Senhor, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, com o fim de perpetuar, através dos séculos, até sua vinda, o sacrifício da cruz, e deste modo confiar à Igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Então, nós temos presente aqui já a reafirmação no Concílio também, Vaticano II, na Instrução Geral do Missal Romano, eu já falei para vocês o que é missal, no número 2, nós temos essa afirmação que a missa é o sacrifício do Senhor. E como é que nós devemos nos portar diante desse mistério grande? Escutando, deixando que o Senhor fale, tendo atitudes de reverência e tendo a consciência que dentro da celebração, dentro da Sagrada Liturgia, sobretudo do templo, que somos nós também e que é o templo, enquanto igreja-templo, na ação litúrgica, deve ser respeitado. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que fazemos em casa ou fazemos na rua, inventar essas coisas. Não podemos. Nós já compreendemos que é um momento extraordinário de graça. E depois temos que lembrar sobre a dignidade da missa. A missa tem uma dignidade que nós, como cristãos, como católicos, devemos exteriorizar essa dignidade em nós e nas nossas ações, como já disse também.
Vamos prestar atenção no fato aqui. Se nós temos uma coisa em nossas casas, um objeto, uma imagem da Virgem Santíssima, de Nossa Senhora, por exemplo, e chega alguém na nossa casa e nós dissermos assim: olha, essa imagem para mim é muito sagrada, essa imagem para mim é santa, ela foi abençoada e representa Nossa Senhora. Se essa imagem estiver no lugar digno, todo mundo vai acreditar, por causa de nossas ações, das ações de vocês, que aquela imagem realmente é digna, é uma imagem santa e sagrada para vocês. Mas se aquela imagem estiver num canto, jogada, empoeirada, maltratada, e alguém chegar e vocês falarem: essa imagem para mim é importante, foi abençoada, etc., e a pessoa vir aquilo ali, não vai acreditar. Como é que aquilo é sagrado e ela trata daquele jeito, de qualquer jeito, faz de qualquer modo? Então, a mesma coisa, meus caros, acontece também na Santa Missa. Como é que os outros, que as pessoas que nós temos contato, até mesmo que não participam da igreja, até mesmo as pessoas que participam da igreja, vão entender a missa se nós, que participamos constantemente, não damos o devido valor a ela? Se nós tratamos a missa de qualquer jeito, se nós vamos de qualquer jeito, se nós não temos disposição nenhuma, se nós não levamos intenção nenhuma, se nós não prestamos atenção, nos esforçamos para ver o que está acontecendo ali no altar, os gestos do sacerdote, tudo o que está acontecendo ali é importante. Nada na igreja é por acaso, tudo tem um significado, um simbolismo. E ao longo dessas formações nós vamos entender, nós vamos aprender um pouco desses simbolismos aqui. Nesses encontros iniciais nós estamos fazendo introduções, mas nós vamos entrar em temas específicos. Então, é muito importante entendermos que nós, como cristãos, precisamos valorizar a missa. Precisamos mostrar para o mundo que a missa é verdadeiramente santa, que é digna. E que isso nós já não temos dúvida nenhuma, porque nós escutamos da boca do próprio Senhor, na última ceia, quando Ele institui a Eucaristia, nós já escutamos isso, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na sua igreja, já que Ele se entregou pela sua igreja, enfim. Depois nós vamos fazer aqui uma estrutura do passo a passo e ao mesmo tempo do que acontece na missa. Em primeiro lugar, nós temos que falar das partes da missa. Muita gente acredita que a missa possui 4 partes, mas a missa possui essencialmente 2 partes. A primeira parte da missa é a liturgia da palavra. A segunda parte da missa é a liturgia eucarística. Mas entre no início de uma e no final da outra, nós temos 2 ritos, que nós chamamos ritos iniciais e ritos finais. E agora nós vamos entender, vou falar para vocês, quais são as partes que constituem esses 2 momentos, os ritos iniciais e os ritos finais. Ritos iniciais. Os ritos iniciais são compostos pelo sinal da cruz, a saudação do sacerdote, ou seja, pode ser o Senhor esteja convosco, pode ser a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, a saudação do sacerdote, a saudação litúrgica do sacerdote. Depois temos o ato penitencial. Hoje eu não vou tratar de cada um de forma separada, mas nos próximos encontros eu vou falar de cada um, para a gente entender, já falei para vocês sobre a missa como sacrifício, entender como cada parte dessa aqui está ligado também em simbologias do sacrifício do Senhor, sendo que o sacrifício dele mesmo é uma realidade, não é um sacrifício simbólico, mas é um sacrifício real. Essencialmente, na essência, é o mesmo sacrifício do Calvário. Depois do ato penitencial, nós temos se for um domingo, se for solenidade, nós temos o hino de louvor, o Glória, que nós também vamos aprender um pouco mais sobre a história do hino do Glória, o hino cristológico, o hino dos anjos, enfim, nós vamos entender e aprender um pouco mais sobre ele, um pouco mais à frente. Depois nós temos a chamada oração coleta. E eu não vou falar hoje o porquê, porque depois, ao longo dessa formação, vocês vão entender e eu vou dizer também, vou falar para vocês.
mas vou dar só uma introdução sobre a oração coleta. Coleta porque ela junta, ela une as intenções dos fiéis com a intenção do sacerdote, ou seja, ela coleta essas intenções e une. Mas tem muito mais coisas a falarmos, para falarmos sobre esta oração, que também trataremos aqui. Terminado os ritos iniciais, nós entramos na liturgia da palavra. A liturgia da palavra é importantíssima, porque nela nós escutamos a palavra do Senhor, nós escutamos sobre a história da salvação, da ação de Deus no mundo, da sua ação redentora no Novo Testamento, da ação de Deus já no Antigo Testamento também. Nós temos a liturgia da palavra, a primeira leitura e o salmo. Se for domingo ou solenidade, nós temos também a segunda leitura. E o centro da liturgia da palavra é o Santo Evangelho. O Santo Evangelho é Nosso Senhor mesmo falando à sua igreja, de modo que nós nos levantamos para escutar atentamente o Senhor. Trataremos também disso um pouco mais à frente. Depois do Santo Evangelho, se for uma solenidade ou domingo, temos o credo. Se não, segue para a oração universal, ou a oração dos fiéis, as preces popularmente chamadas. Depois, isso aqui termina a liturgia da palavra e iniciamos a liturgia eucarística. A liturgia eucarística começa com a preparação das oferendas, com o ofertório. Isso é notório, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver como é que o sacerdote prepara as oferendas, os dons do pão e do vinho, que se tornarão, pela ação do Santo Espírito, o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Nós temos que prestar atenção, sobretudo, no ofertório, naquele que acontece no altar. Ali é o ofertório da entrega dos dons, que nós também colocamos o nosso coração, nos unimos ao sacerdote, ao padre, para oferecermos a Deus tudo o que temos, tudo o que somos, nos unimos a Ele para que o Cristo também leve essa oração, Ele como sacerdote, sumo sacerdote, como o mediador perfeito. Depois da preparação das ofertas, vocês podem prestar atenção que o sacerdote lava as mãos, aí o lavabo, a oração que ele faz, pedindo a Deus para purificar o seu coração, para que ofereça com dignidade e o santo sacrifício da missa. Depois do lavabo temos a oração sobre as oferendas, quando ele diz orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Quando falarmos especificamente da liturgia eucarística, eu vou dizer da profundidade dessas palavras aqui. São palavras muito profundas e que muitas vezes nós passamos, vamos à missa, não entendemos, não procuramos saber e pronto, vamos assim vivendo. Depois da oração sobre as oferendas, vem propriamente a oração eucarística. A oração eucarística, você tem o prefácio, epíclese ou epiclésia, o derramamento do Espírito Santo, a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, enfim, a narrativa da ceia, a recordação que se faz, chamada anamnese, a consagração, as intercessões, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, pelos filhos, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, enfim. Depois dessas intercessões, encerrando já aqui a oração eucarística, nós temos a doxologia final, ou seja, quando o sacerdote diz por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, enfim. Depois a comunhão, um momento que nós podemos ter Nosso Senhor dentro de nós, nossas almas, operando a nossa santificação. Depois, claro, antes, no rito de comunhão, na verdade, nós temos o Pai Nosso, temos o rito, a oração pela paz, livrai-nos de todos os males, ó Pai, enfim, toda aquela oração. O sacerdote faz a fração do pão, um fermento, tira e coloca no cálice, nós também vamos entender o significado. Tem um Cordeiro de Deus. Depois de tudo, essa preparação, nós temos a comunhão. Depois da comunhão, então, é conveniente que se tenha um momento de silêncio para também
adorarmos ao Senhor, interiorizarmos a sua palavra e também agradecermos a Ele por nos dar a possibilidade de recebermos Ele mesmo, que é Deus, na Santíssima Comunhão, na Santíssima Eucaristia. Depois, os ritos finais, com a oração pós-comunhão e a bênção final. Ali o sacerdote dá a bênção e também nos envia. Disse a vocês que a Santa Missa também é um envio para ser continuada essa nossa vida de fé no mundo. Então, tendo colocado já todos esses pressupostos para entendermos a missa pouco a pouco aqui nas formações, nós vamos nos aprofundando nessa temática, nos símbolos, nos gestos, para sermos cristãos mais conscientes. O desejo também da Igreja é que tenhamos uma participação sempre mais ativa, sempre mais consciente. Falar para vocês também da importância do silêncio, repito, porque infelizmente ainda em nossas comunidades carece do silêncio. Nós precisamos do silêncio para que também vivamos de um modo melhor as nossas ações litúrgicas, já que devemos ter respeito pela liturgia, pela Santa Missa. Como é que você tem respeito por alguém se não cala para escutar a voz daquela pessoa, daquele alguém? Uma coisa acontece na Santa Missa, acontece na Sagrada Liturgia. Então, meus irmãos, a formação de hoje foi basicamente para tratarmos sobre isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi tratado hoje, ou alguma dúvida até mesmo litúrgica, a gente pode responder uma ou outra pergunta, mas não vamos adiantar tudo, porque depois, quando chegar no momento de tratar daquele tema, nós já tínhamos tratado aqui através das perguntas, nós já teríamos tratado. Então, é bom que possamos também fazer alguma pergunta, sim, mas também aguardemos o momento de termos a formação específica sobre qualquer temática, essa temática que vocês querem perguntar, o que possamos tratar aqui. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Estou vendo que tem muita gente participando aqui, até mesmo de outras cidades, que bom. A formação é aberta justamente por isso, para que muitas pessoas possam participar, já que nós não estamos falando de uma coisa que é minha, mas como já disse a vocês, a liturgia é da Igreja. A Igreja é a nossa mãe. Nós precisamos sempre mais termos esses ensinamentos de nossa mãe Igreja para sermos filhos obedientes, né? Aquele que escuta, obedece. Então, vamos ouvir também a Igreja. Muitas pessoas participando, obrigado pela presença de todos, pela participação, das pessoas aqui de Serrinha também, de vários bairros. Que bom, minha gente, que bom. Então, já que não apareceu nenhuma pergunta, vamos ver se aparece mais alguma, só mais um instante. Vamos encerrando também essa transmissão, suplicando a Nossa Senhora que nos ajude, ela como mãe, que nos ajude a obedecer ao seu filho, obedecer à Igreja de seu filho, a termos consciência que nós não somos donos, nós não podemos inventar coisas, nós não podemos colocar de nós, mas colocar sempre dele. É ele que comanda a sua Igreja. Então, antes de encerrar, rezemos juntos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, na próxima quinta-feira, nós retornaremos aqui novamente para continuarmos a nossa formação. Amanhã vai ter a formação do Padre Rodrigo também, no mesmo horário, às 19h30, a formação bíblica. Então, na próxima quinta-feira nos encontraremos novamente aqui. Aqui vai ser o nosso ponto de encontro para tirarmos nossas dúvidas, para aprendermos mais sobre a Igreja de Nosso Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela presença e agora concedo a bênção para todos que nos acompanham aqui no Facebook da
da paróquia da Catedral Senhora Santana, na Diocese de Serrinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.